Oiê, eu sou a Fê e o caso criminal de hoje é sobre a jovem Elisa Cleps. Então, antes da gente começar a falar sobre o caso, vamos falar um pouquinho sobre quem era a Elisa. Elisa era uma jovem de 16 anos na época que morava no sul da Itália, mais especificamente em Pontenza. Era uma cidade pequena e bem religiosa, então tinha ali uma igreja local, enfim. Os parentes da Elisa, a família dela, era uma família inteiramente católica, mas a Elisa era a mais devota de todos eles. Ela era filha caçula e a mãe dela amava muito ela, Filomena. Descrevia ela como uma menina alegre, que estava sempre sorrindo e brincando e que era muito boa e confiava muito facilmente em outras pessoas. E além de ser muito devota à Igreja Católica, e em todos os eventos que ela podia e toda semana, sem falta, ir à igreja, ela também levava muito a sério a escola. Ela queria ser médica e um dia participar do programa Médicos Sem Fronteiras. E a Elisa era assim, uma menina que tinha seus sonhos, era uma menina muito persistente e que era bem descrita por todos que a conheciam. Então, na manhã do dia 12 de setembro de 1993, era um domingo bem cedo, a Elisa falou que iria se encontrar com uma amiga na igreja de Santíssima Trindade, mas na verdade ela iria se encontrar com Danilo Restivo, um jovem que ela já conhecia e sabia que tinha segundas intenções com ela, mas ela não queria nada com ele. Ele afirmou que iria dar um presente para ela naquela manhã ali na igreja e marcou aquele encontro. Antes de sair de casa, Elisa tinha dito que iria estar para almoçar com os familiares. Então, os familiares a esperaram até o horário de almoço e começaram a ficar preocupados, já que a jovem não voltou da onde ela falou que teria ido. Então, as buscas começaram. Era uma cidade muito pequena, as pessoas conheciam a Elisa, então as pessoas se envolveram ali na busca para tentar achar a jovem. Mas infelizmente a Elisa não foi encontrada. Já o Danilo apareceu em pronto-socorro mais tarde com um corte profundo na mão e ele afirmou que tinha se machucado, caído em uma obra que estava tendo ali. Ele afirmou sim que encontrou a Elisa, mas que minutos depois, bem rapidinho, ela saiu assustada e eles não se viram mais. Mas antes de continuar a história, a gente precisa entender quem era o Danilo Restivo. Como eu já citei, na época ele tinha 21 anos e ele era filho de um diretor influencer ali na cidade de Potenza, da Biblioteca Nacional de Potenza. Embora ele viesse de uma família que era respeitada, que tinha poder, ele era considerado um lobo solitário, tanto dentro da família quanto ali na cidade. E muitas pessoas diziam que ele era até mesmo socialmente desajeitado, que mesmo na escola e até mesmo depois na vida adulta, ele não teve muitos amigos e muitas pessoas próximas a ele. Danilo também chegou a receber um apelido na cidade de Potenza, chamado Cabeleireiro de Potenza, porque ele tinha um fetiche meio bizarro de cortar o cabelo de certas mulheres, enfim, em transportes, em praças, em qualquer lugar, e as pessoas sabiam que era ele pegava esses cabelos e levava com ele. Ele também era conhecido por cometer assédio com algumas garotas, inclusive ligava para algumas garotas que o rejeitavam, fazia chamadas silenciosas para tentar assustá-las ou até mesmo colocava músicas de filmes de terror. Inclusive, anos antes, o Danilo já tinha cometido um pequeno delito. Ele feriu um primo dele com uma lâmina, mas o caso foi abafado e foi pago uma fiança. Uma fiança, na verdade, um valor para esse primo ficar calado sobre o assunto pela família do Danilo. Então a gente percebe como ele realmente tinha uma forte influência ali na cidade, e a família dele também. E esse era o jovem que nutria sentimentos não correspondidos pela Elisa há um bom tempo já. Então, por 17 anos seguidos, eles ficaram sem resposta alguma. Eles desconfiavam que o padre da paróquia, ali onde aconteceu o encontro da Danilo e da Elisa, sabia de alguma coisa, porque na época da investigação, ele proibiu os policiais de fazer as investigações ali na parte superior da paróquia, que é onde supostamente teria acontecido esse encontro do Danilo e da Elisa. Então, ninguém pôde fazer nada na época. Então, em 2002, o Danilo, ele morava na Inglaterra, ele se mudou para lá, e nesse mesmo tempo, a sua vizinha chamada Heather Burnett foi brutalmente assassinada e morta dentro da própria casa onde ela morava com seus 3 filhos. Ela era uma mãe solo que costurava para sobreviver e sustentar a família. O cabelo dela foi cortado e partes do cabelo foram colocadas na mão dela como se ela mesma estivesse segurando o cabelo. Então ele chegou a ser considerado um suspeito por casos de assédio que eu já citei que ele tinha cometido na Itália. Ele também cometeu alguns casos de assédio ali na Inglaterra, mas ele não foi formalmente acusado, porque ele apresentou um bilhete de horário de transporte público que afirmava que ele estava a tal horário em tal lugar. Então ele não chegou a ser preso e nem nada do tipo.
Então se passaram mais alguns anos do ocorrido, e só no dia 17 de março de 2010, o corpo da Elisa foi finalmente encontrado dentro da igreja, por uma reforma que teve que acontecer dentro da igreja. Então encontraram os restos mortais, na verdade o corpo já estava praticamente mumificado, porque se passaram muitos anos. Então constatou-se por meio de perícia que realmente foram muitos anos que o corpo dela ficou ali, que ela tinha sido morta por facadas, um objeto cortante com ponta, e que ela tinha sofrido abuso sexual. E quando alguém é morto, enfim, tem odor de decomposição, então ficou meio claro que o padre, principalmente Domênico, o nome dele, na época sabia sim que a Elisa tinha sido assassinada ali e que ela estaria ali, mas mesmo assim ele não aprovou as investigações e por algum motivo ele estava defendendo o Danilo. Então, por fim, por meio de pesquisas de DNA mais avançadas que já tinham na época, foi possível comprovar que o Danilo era sim o culpado, como já se imaginava, e ele foi condenado no Reino Unido em prisão perpétua pela morte da Heather e a 30 anos de prisão na Itália pela morte da Elisa. Então, o caso da Elisa acabou se tornando ali uma referência como luta contra o encobrimento de casos institucional. Provavelmente teve uma pessoa da polícia que escondeu alguma coisa também, pessoas que sabiam, mas principalmente em relação ao clero, ao padre ali, o Domênico, e provavelmente mais pessoas da paróquia, que não quiseram se pronunciar sobre o caso e esconderam isso por tantos anos. Então, a família da Elisa, mesmo após 30 anos do ocorrido, enfim, continua lutando para saber quem foram as pessoas que esconderam isso, que não contaram, para que elas sejam condenadas e paguem também pelo crime. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do estilo de vídeo, de como eu contei. Se vocês gostaram, deixem nos comentários, deixem uma curtida, por favor. Deixem um feedback de vocês, mesmo que sincero, porque me ajuda a melhorar a cada dia. E é isso, tchau, tchau.